Olá, doutores! Sejam muito bem-vindos! Então, hoje eu vou falar sobre como eu aprovei a segunda etapa do Revalida sem cursinho. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Em primeiro lugar, porque eu me senti muito perdida quando eu estava fazendo Revalida. Eu não sabia o que fazer, por onde começar, qual cursinho fazer. Só me vinha na cabeça, como é que eu vou fazer sem um cursinho? E eu fui buscar no YouTube, fui buscar em vários lugares e não encontrei nada. Então eu gostaria de fazer isso como uma amiga mesmo, não tô ganhando nada para isso. Bom, então eu fiz o Revalida de 2022, a edição 1, tá? Eu anotei aqui, ó, o resultado saiu dia 18/4 e eu comecei a estudar recém na terça, dia 26. Isso por quê? Porque eu e meus colegas estávamos definindo o que fazer, nós ficava naquela, qual cursinho nós vamos fazer? Nós vamos fazer praticando? Nós vamos fazer hard work? Nós vamos fazer, não sei, não lembro mais nem a quantidade de cursinhos que eu já vi. E assessoria e tudo. Bom, e a prova era dia 25/6, então foram mais ou menos 2 meses de preparação para a segunda etapa, né? Então, como é que eu fiz? Eu me juntei com 2 colegas meus que se formaram na Barcelona de Santo Tomé também, tá? E a gente ficou conversando e tirando dúvidas com os colegas que já tinham passado no Revalida, né? Então, nós decidimos que nós ia acordar e começar a estudar às 7 da manhã até o meio-dia. Nesse período, nós iríamos usar a Bíblia Sagrada dos Checklists, nós iríamos usar Be Ready e o Praticando. Além disso, a gente fez os casos clínicos do Revalida dos checklists anteriores, todinhos, várias vezes. Bom, para isso nós éramos em 3. Então, um era o examinador, outro era o examinado e outro era o ator. Bom, o examinado então tinha que resolver esse checklist, nós cronometrava, tinha 10 minutos para o examinado fazer o checklist. Enquanto isso, o examinador pontuava lá os checklists do colega e somava os pontos no final. E o ator, né, fazia o papel de ator e respondia as perguntas, falava onde é que doía. Bom, e no final, então, nós somávamos quantos pontos os colega fez e falava, olha, faltou comentar isso, quem sabe podia falar isso ou aquilo, né? Então, a gente sempre tentava agregar alguma coisa a mais no checklist, se a gente tinha alguma dúvida, a gente ia lá, procurava. Bom, e foi assim que a gente fez pelo turno da manhã. Daí, nós combinamos que à tarde, então, cada um definia como. Eu fiz, a partir de 1h30 ou 2 horas, eu sentava para estudar e estudava os temas que a gente tinha já revisado pela manhã. Então, eu sentava, fazia meu próprio resumo, tá? E com os checklists. Então, eu usei basicamente os materiais que a gente já estudou para a primeira etapa, né? E só agreguei os checklists. Para isso, eu usei o YouTube, que me serviu muito. Eu usei os vídeos, eu anotei aqui, da doutora Laís Michele Nicolauto. Maravilhosa ela, eu não conheço, mas ela me ajudou muito, provavelmente ela não saiba disso. Bom, e ela, enquanto que ela estava estudando para o Revalida, ela estava fazendo os checklists e postando no YouTube. Bom, isso me ajudava, porque eu comparava com o meu checklist, eu escutava ela falar, é muito bom escutar os outros falar, né? Então, era como que eu estivesse estudando com uma colega. Depois, bom, eu estudava à tarde isso, e de noite, por exemplo, estava mais cansada, alguma coisa assim, eu dava uma revisada igual, mas eu dava uma olhadinha nos vídeos da AlphaMed Revalida, que eu adorei. Por quê? Porque eles fazem um simulado, sabe? Tem o paciente, tem o examinador, eles entram lá, estão de jaleca, como se estivesse fazendo uma estação mesmo do Revalida. Muito bom, e os colegas fazem realmente, sabe? Esquecem uma coisinha, erra aqui, depois tem que agregar ali, muito show, vale muito a pena olhar. Até porque eu senti aquele nervosismo e ansiedade que a gente tem quando entra, sabe? Para fazer o Revalida mesmo, foi bem parecido, só de olhar o colega fazendo. Depois, outros que eu olhei muito bons, praticando Revalida, praticando medicina, tá? Bom, esses foram os vídeos que eu olhei assim durante a preparação. Na hora da véspera, nós decidimos, uma semana antes, nós ia focar só nos temas teóricos, tá? Então, a gente não fez mais o checklist, porque a gente já montou na nossa cabeça o esqueletinho, que é o principal, né?
tem que saber o esqueletinho e depois tem que saber as condutas, né, de cada doença. Bom, e aí nessa última semana eu olhei também no YouTube, que me ajudou muito, gratuito, os vídeos da Estratégia Med, tá? Não sou paga por nenhum desses canais. Estratégia Med tem uma revisão de véspera muito boa, tudo que eles falaram, pelo menos nessa revisão que eu vi, caiu, foi excelente. Bom, e era isso então, queria dar uma ajuda para os colegas, e é isso aí, boa prova, bons estudos, caprichem, se esforcem. Eu tenho certeza que a gente é capaz de tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja. E é isso aí, bons estudos!